Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre 7 sinais de que a dor da humilhação marcou você. E eu te pergunto, você já se sentiu inferiorizado por alguém? Você costuma sentir na sua vida, no seu dia a dia, a dor da humilhação, de se sentir menos valioso do que realmente você acha que vale? Então, esse vídeo é para você e nesse vídeo aqui nós vamos entender aonde estão as raízes dessa marca na nossa personalidade. Antes de tudo, vamos entender o que é humilhação. Humilhação é quando eu me sinto menos do que eu sou, quando eu me sinto menos ao me comparar. Então, eu tenho o hábito de eu me comparar, mas o mais importante, eu me sinto, o meu sentimento é de me sentir menos. Então, eu já vou para a vida numa postura de me sentir menos. E aonde é que se forma, onde é que estão as raízes, né, dessa dor? Aqui nós estamos falando das 7 dores, né, das 5 dores que marcam a nossa infância: a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. E essas 5 dores, elas se formam quando a criança está desenvolvendo a sua mielinização. Então, é uma fase de formação da criança em que, ao entrar em contato com a dor, aquilo marca a personalidade dela. Então, ela não tem defesa. Uma criança, ela não tem cognição para elaborar, para entender o que está acontecendo. Então, ela sente a dor e aquela dor meio que molda ela. Então, é isso que é a mielinização. Quando a gente é pequenininho e a gente passa pelo abandono, aquele abandono molda a gente. E a gente se torna sempre um abandonadinho a vida inteira. A gente não, uma parte nossa, da nossa personalidade. A dor da humilhação, quando ela marca a criança em determinada fase, né? Que é a fase do desfraude, a fase que a criança está aprendendo a ter controle dos esfínteres. Então, quando ela passa por essa dor, aquela humilhação marca ela e ela passa a vida inteira repetindo aquele padrãozinho da humilhação. Então, é isso que é o interessante dessa dor, né? Que é o traço de caráter. A gente é moldado por aquela dor e a gente, de forma inconsciente, repete esse padrão a vida inteira. Por isso que eu digo que às vezes a gente acha, a vida da criança é fácil, né? É muito fácil ser criança, e eu não sei se é tão fácil assim. Vamos falar aqui sobre esse momento do desfraude, né? Que é o momento do cocozinho da criança. E aí a gente pensa assim, nossa, que assunto, né? Não tem outro assunto? E muitas vezes a gente acha que isso é só um assuntinho desagradável. Mas o desfraude, o momento dos primeiros cocôs da criança, vai marcar, vai definir muitas vezes se aquela pessoa vai ser uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa fracassada na vida. Se ela vai ser uma pessoa que vai se colocar com segurança e autoconfiança ou se ela vai passar a vida inteira se dobrando diante das situações, né? E nós, os papais do mundo, as pessoas não têm noção do quão importante é esse momento, né? E talvez por isso se justifique fazer um vídeo desse, tanto pra gente ter autoconhecimento e entender quais são os padrões que marcaram a gente, como a gente poder ajudar, né, na hora de criar o filho, para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. Quando se forma na fase do desfraude, a criança tem um certo momento, né, que é mais ou menos 3, eu não sei exatamente a idade que a criança vai pro desfraude, né, mas é nessa fase inicial, começou a andar, passou um pouquinho, ela começa já a desenvolver o controle dos esfínteres. Até então, o cérebro da criança não tem o comando de controlar o cocô e o xixi. Ou seja, ela não consegue fazer quando ela quer. O negocinho sai, entendeu? E no momento do controle, o papai e a mamãe começam a tirar a fralda, né? Como não se sabe exatamente qual é esse momento,
o pai e a mãe vão tirando a fralda conforme eles vão sentindo. Só que a dor, ela se forma tanto quando você tira a fralda antes da hora, quando você tira a fralda depois da hora, né? Então, o que acontece? Vamos entender. Imagina só que a criança não tem controle dos esfínteres e a mãe tira a fralda. Isso, emocionalmente, é um peso, porque a criança passa a sentir que ela tem que segurar uma coisa que ela não é capaz ainda. Então, é uma fase extremamente estressante para a criança. Ela tenta fazer um esforço enorme para conseguir uma coisa que o cérebro dela ainda não é capaz. Então, esse esforço marca a criança e nós já vamos falar de que forma, tá? Mas guarda isso. Um esforço enorme, um estresse interior da criança enorme para tentar controlar uma coisa que ela ainda não é capaz. Outra coisa que marca, outra dor que marca, quando ela não consegue segurar, né? Então, é uma experiência de frustração. Quando a criança se suja, passa... Aqui começa a experiência de humilhação. Por si só, né? Por si só de não conseguir segurar o cocô, a criança já se sente incapaz. É uma experiência de incapacidade e das primeiras sensações de humilhação. Outra coisa que causa dor, quando o papai e a mamãe brigam, repreendem aquela criança. Então, quando a criança não consegue segurar e ela se suja, ela ainda pode passar pelo estresse de brigar, de falar mal, de falar que aquilo é desagradável, de que é fedido, de que é ruim. E a criança, então, começa a se sentir humilhada, né? Esse também é um momento que marca a dor. Agora, por que eu falei de fracasso e sucesso? Tem um outro aspecto dessa coisa do cocô da criança. A criança, ela pequenininha, ela não entende que o cocô é uma sujeira. Ela não tem cognição para isso. Para a criança, o cocô é a primeira coisa que ela dá para o mundo. É a primeira coisa que sai dela para o mundo. E dependendo de como esse negócio que sai dela para o mundo é recebido, vai marcar a impressão da criança de que ela dá para o mundo uma coisa boa ou de que o que ela dá para o mundo é uma coisa ruim. A cognição da criança ela é muito simples, muito básica e a lógica da criança é assim, direta. Então, para ela, assim, o meu cocô é o que eu tô dando para o mundo. Se a minha mãe diz que o meu cocô é bom, logo o que eu faço para o mundo é bom. E eu começo a desenvolver autoconfiança e autoestima. Agora, se a primeira coisa que eu dou para o mundo, a minha mamãe diz que é ruim, me dá bronca, fica nervosa, fica incomodada, eu começo a me sentir mal comigo mesmo por aquilo que eu dou para o mundo. Olha só que complexo isso, gente, porque isso marca profundamente as personalidades e nós vamos repetir esse padrão a vida inteira. Se eu entendi que o que eu dou para o mundo incomoda, a minha tendência é evitar. Eu vou ficar insegura, eu vou falar, nossa, eu não sou tão bom assim, eu vou evitar e eu vou me esconder. Ao contrário das crianças que às vezes a mamãe vai cantar parabéns pro cocô, faz aniversário pro cocô, já vi isso, faz festinha pro primeiro cocô, tira foto. A criança desenvolve uma autoestima e vai ser aquela pessoa que tem uma autoconfiança em si mesma, uma autoconfiança nas ideias, naquilo que ela vai propor para o mundo, né? Provavelmente, pessoas como Elon Musk são pessoas que a mamãe deu parabéns pro cocô, né? A pessoa, ela não se preocupa com o que o mundo pensa. Ela vai lá e se torna uma pessoa que empreende, ela impõe a ideia dela para o mundo porque ela tem essa formação da autoconfiança. Então esse assunto é super sério e é muito sutil, muito subjetivo, são aquelas neuroses que a gente em terapia investiga, não encontra os motivos, né? A pessoa perde totalmente, né, a origem do problema, porque quando deixa de ser criança a gente não entende mais o porquê desses nossos padrões, né?
Mas esse é um momento que também marca a criança, tá? Esse é um dos motivos. E o outro motivo, por exemplo, é crianças que passam nesse momento, né? Nesse momento do desfraude, por um estresse, por exemplo. Então a criança está lá no momento do desfraude, controle dos esfínteres, mas ao redor dela a vida está estressante. Os pais estão brigando, estão se separando, ou ela está mudando de escola, mudando de casa. A mãe é uma mãe muito rigorosa, ela está sofrendo algum tipo de, sei lá, violência verbal. Ou está acontecendo algum problema na família, de dinheiro, de doença. Isso tudo acontecendo simultaneamente ao desfraude também marca a criança com a dor da humilhação, tá? Porque ela não consegue passar por essa fase de forma natural. Ela é atropelada por situações externas e aquilo mexe com o desenvolvimento natural dela, deixando ela marcada com a dor da humilhação. Certo. Então vamos agora para os 7 sinais, né, de que essa dor marcou a gente, marcou você, consequências dessa fase do desfraude estressante ou com tudo que eu acabei de falar. A primeira coisa que a gente consegue identificar numa pessoa que passou pela dor da humilhação é um padrão de peso, um padrão de sacrifício e um padrão de desconforto na sua própria vida. Então, sabe aquelas pessoas que elas têm uma vida pesada? Elas acabam se enfiando numa vida difícil, elas escolhem o difícil. Elas, sem querer, elas manifestam trabalhos muito difíceis, muito pesados, né? Ou é aquela pessoa que vai para ir para o trabalho, precisa pegar um ônibus de 3 horas e pega trem, e pega não sei o quê, e é sacrifício. É aquela pessoa que você fala assim, na hora de escolher o exercício físico, em vez dela escolher, por exemplo, vamos dar uma caminhada no parque, ver a natureza, ela vai escolher o crossfit. Ela vai escolher carregar tijolo nas costas. E aí, assim, claro que existem os atletas e as pessoas que têm uma predisposição física, né, para um exercício mais pesado. Mas muitas vezes não é o caso e mesmo assim a pessoa insiste em escolher o desconfortável, o mais difícil, né, o caminho mais longo. Pessoas que a gente vê na vida, né, que ela nunca para para o lazer, ela nunca para relaxar, ela sempre tá indo para alguma coisa mais difícil, né? Ao invés dela escolher no fim de semana ir para a piscina, ela escolhe, sei lá, arrumar a encanação da casa, cortar a grama, ela tá sempre escolhendo o peso de forma inconsciente, ela reproduz situações pesadas. Também são pessoas que muitas vezes carregam os outros nas costas. Como elas estão acostumadas com o padrão do peso, carregar os outros é uma coisa que ela faz naturalmente. E aí você conversa com essa pessoa, quando você vai ver a história de vida dela, ela está sustentando a avó, o tio, a mãe, 500 filhos que estão nas costas dela e ela fala assim, não aguento mais. Eu não aguento mais fazer tanto. A pessoa mesmo não entende o porquê que ela tá vivendo aquele peso todo. Ela não entende que aquele padrão que marcou ela reproduz a vida inteira e ela inconscientemente busca repetir aquilo. E aí ela se vê cansada, ela se vê com responsabilidades que ela nem aguenta executar e ela não sabe sair daquilo, tá? E aí assim, todas essas características de personalidade acabam trazendo também uma característica correspondente no corpo físico. E o peso, a pessoa que tem essa dor da humilhação, esse traço de caráter, é uma pessoa que tem uma tendência a ser uma pessoa que vai ser uma pessoa robusta, forte, pesada. Você vai ver o corpo dela, ela tem uma tendência a ser uma pessoa mais quadrada, mais pesada, um tijolão, sabe? Você olha e fala assim, nossa, sabe essas pessoas que você olha e fala, nossa, essa pessoa é enorme, ela é forte, parece uma fortaleza, um quadrado, né? A musculatura dela, você mexe, é dura igual pedra, mas não é aquela musculatura torneada, é uma musculatura pesada, é uma pessoa que você fala, essa pessoa é uma parede, né? Primeira característica, né? Primeiro sinal. O segundo sinal é
o hábito emocional de se curvar, né? Aquela pessoa que já entra assim pedindo desculpas, né? A pessoa que foi marcada pela dor da humilhação, ela se sente inferior e ela não quer atrapalhar. Sabe essa sensação de não querer atrapalhar? Eu lembro que eu fazia uma terapia. Lembrando uma coisa, todos nós temos todas as dores, né? As 5 dores marcadas. E é capaz de você encontrar em você algum sinal dessa dor. Eu tenho essa dor da humilhação marcada em mim, até numa porcentagem alta. E eu, quando eu fui, eu fazia uma terapia em São Paulo, e a terapeuta, ela tinha uma sala de estar, né? Que você entrava lá antes de chegar no consultório. E aí, no primeiro dia que eu fui, ela foi lá, me viu e falou assim: Ah, eu vim aqui ver qual dos bancos você escolheu para sentar, porque isso já me diz sobre você. Então, ela tinha um banco macio, ela tinha um banco elegante, ela tinha um banco todo chique, arrumado, e ela tinha um banquinho de madeira, durinho. Ela falava assim: esse era o mais durinho no frio. E ela falou: e você estava no banquinho durinho. Ela falou: então a pessoa que eu vejo que vai pro banco mais duro já me diz um pouco sobre a forma como ela lida na vida, né? Ao invés de você sentar no confortável, botar o pé no puff, né? Que ela falou que tem clientes que chegam aqui e relaxam no puff. Tem gente que fica lá no durinho, no gelado. E é verdade isso, né? A pessoa que pede desculpa por existir, ela não quer incomodar, né? Então, eu lembro que naquele dia eu pensei assim, eu falei, não vou eu sentar nos puff da mulher, né? Eu vou sentar aqui num lugar que incomode menos, né? Então a gente tem uma tendência a se curvar. Eu me sinto inferior aos outros. E qual é a marca física que isso pode muitas vezes deixar e a gente consegue reconhecer nas pessoas? Corcundas, então um ombro um pouco curvado, né? Pessoas que têm uma tendência a se curvar. Quando você olha na rua alguém que já tá mais curvadinho, você pode talvez levantar a hipótese de que essa pessoa passou pela dor da humilhação. Terceiro sinal, pessoas com tendência a serem muito fechadas e muito discretas, né? Por ser uma criança que precisou segurar demais aquele cocô, ela aprende a lidar com a tensão emocional interior dela se fechando. E isso vira um padrão. Então são pessoas que vão ser fechadas, vai ser muito difícil essa pessoa expressar aquilo que ela está sentindo. São pessoas muito discretas, muito reservadas, né? A marca física, aqui tem uma marca física também que a gente pode observar, que é o bumbum. O bumbum das pessoas que passaram pela dor da humilhação tem uma tendência a ser aquele bumbumzinho para dentro, sabe? Então a criança que se fechou, que segurou na infância, ela desenvolve um corpinho que tem um bumbumzinho que segura, sabe? Um bumbumzinho fechado. E tem pessoas que têm isso muito forte. Ontem mesmo eu vi uma pessoa que ela tinha todo o corpo grande para fora, mas o bumbum ia para dentro pra caramba. Pra caramba. Eu falei assim, nossa, olha, e esse tipo de corpo, que é um corpo mais quadrado, mais forte, mais pesado, com o bumbumzinho para dentro, é um corpo muito característico das pessoas que passaram pela dor da humilhação. Quarto sinal, resiliência. Aqui nós temos um traço de força da pessoa que passa pela dor da humilhação. Por ser extremamente difícil que aquela criança experimenta na infância, né, de segurar um cocô quando ela ainda não tem a capacidade, ela se torna uma pessoa que se habitua ao padrão de ser muito forte, né? Então se tornam pessoas que pode cair o mundo, a pessoa tá inteira, né? São pessoas realmente que passam por situações muito desafiadoras, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, e continuam inteiras. São pessoas que conseguem ser força de uma família inteira. Pessoas que na hora se você precisar de um amigo que te ajude na hora difícil, aquela pessoa ela é inabalável. Ela é inabalável, ela é muito forte, muito resiliente. E essa talvez seja, né, uma das grandes competências, né, do nosso tempo atual, um tempo tão difícil. Resiliência é considerada uma grande habilidade,
emocional do ser humano hoje. Então, aqui, pelo menos, que se você sofreu a dor do cocô na infância, hoje em dia você com certeza pode ter consciência de que você tem uma força que as outras pessoas não têm. Ser resiliente para passar por situações difíceis emocionais, por exemplo, é uma grande conquista, porque existem pessoas que enlouquecem, existem pessoas que perdem o rumo da vida. E a pessoa que tem a dor da humilhação, ela permanece na vida, no rumo, por causa da sua resiliência, certo? Quinto sinal. O quinto sinal é que as pessoas que passaram pela dor da humilhação são pessoas muito explosivas. Então, a raiva, um padrão emocional de raiva e de não conseguir segurar essa raiva é um padrão de quem passou pela dor da humilhação. Por quê? São pessoas que tiveram que segurar o cocô. Só que em determinado momento elas não conseguem mais. E aí aquele cocô sai, né? E isso acontece emocionalmente também. Aquela pessoa que segura a emoção não pode ser segurada, emoção não pode ser ignorada, não pode ser negligenciada, não pode fugir, não pode deixar no fundo do tapete. Emoção é energia e emoção precisa ser, você precisa lidar com emoção. Só que a quem passou pela dor da humilhação tem esse padrão de segurar. Então vem a emoção, vem a tristeza, vem o peso, vem a preocupação, vem raiva, a pessoa segura. Só que chega um ponto que esse emocional estoura, né? Então essas pessoas se tornam muito raivosas e aqui é perigoso essa pessoa matar alguém. O explosivo, né, dessa pessoa que passou pela dor da humilhação pode ser assim muito violento. Então, vale a pena a gente ter esse autoconhecimento para a gente poder ir para terapia, cuidar disso, desenvolver métodos para cuidar da nossa raiva, aprender a não segurar emoções, expressar emoções no lugar certo, lidar com as nossas emoções, tá? Então, se você é essa pessoa que tem o padrão de segurar para um dia estourar, um dia matar repense isso. Sexto sinal, pessoas extremamente amigas. Né? Talvez seja aqui a pessoa que você tem que escolher para ser sua amiga, para ser sua esposa, para ser seu marido, né? Essa é a melhor pessoa, que é a pessoa que você pode confiar, que vai estar do seu lado nas horas mais difíceis. Pessoas que guardam segredo. Essa pessoa que tem o padrão, que aprendeu, né, a segurar o cocô, ela segura tudo. Ela segura emoção, ela segura raiva e ela segura segredo. Ela se torna um cofre e nada sai dela, tá? Então são pessoas muito amigas. E o sétimo sinal. Aqui a gente vai falar de método. São pessoas extremamente organizadas e metódicas. Esse é o lado bom, mas o outro lado é que são pessoas extremamente controladoras e pessoas que não sabem funcionar fora do método, né? Se você coloca uma pessoa que sofreu a dor da humilhação no improviso, ela é capaz de enlouquecer, né? Porque veja bem, aquela pessoa que teve que segurar um cocô, que passou por aquele estresse, aquela força, e que muitas vezes não foi bem sucedida e foi humilhada por não ter conseguido segurar o cocô, ela se torna uma pessoa que tem paranoia por controle. Então ela quer controlar, ela quer se assegurar de que tudo vai dar certo, de que não vai dar uma merda, de que a coisa não vai sair do controle. Então ela se torna controladora. Mas por outro lado, quando ela não consegue viver dessa forma, ela pode se tornar uma pessoa que dá um certo pane, né? Um certo tilt e não conseguir funcionar bem fora do controle, fora do método, fora da agenda, fora da rotina. Né? Então são pessoas que vão escolher os caminhos seguros, são pessoas que vão escolher não vão escolher o risco, que vão escolher, por exemplo, as profissões funcionário público, pessoas que têm garantias, segurança, plano de saúde, aposentadoria, são pessoas que vão preferir essa segurança ao invés de se arriscar, de empreender e de ter uma vida onde não exista segurança. Certo? Eram esses 7 sinais que eu queria compartilhar com você. Queria trazer essa consciência para você, para que você possa se curar. E como que a gente se cura? Como que a gente pode, pelo menos, atuar de forma terapêutica
com essas nossas marcas emocionais? Como eu falei, primeira coisa, aprender a consciência. Tô consciente que eu tenho aqui umas emoções presas, que eu tenho uma tendência a me sentir inferior, então eu vou procurar lidar e me conhecer. Vou lidar com as minhas emoções, tá? Eu vou curar minhas emoções, eu vou passar por algum método aonde eu consiga expressar. E eu trabalho com isso, eu convido você para conhecer o meu método, um método extremamente eficiente. Inclusive, eu estou atualizando o meu curso, aonde eu vou conseguir trazer para você clareza de que forma que as nossas emoções prejudicam carreira, trabalho, relacionamento, de que forma que as nossas dores emocionais bloqueiam os nossos resultados na vida e a nossa maturidade emocional. Então, esse curso agora que eu tô terminando, ele está ficando mais completo, mais específico. Vou te ensinar a usar as técnicas que eu trabalho de uma forma que elas zeram qualquer dor emocional de forma muito eficiente e até breve. Então, estará na descrição o link para esse curso. E se você tiver interesse e também trabalhar, eu trabalho com atendimentos online, você também tem informações na descrição, tá? Mas eu te sugiro, lide com as suas emoções, aprenda a expressar, aprende a lidar. Segunda coisa, você agora está consciente de que você tem dentro de você uma tendência a carregar peso, né? Você precisa começar a direcionar a sua vida para outra coisa. Sempre foi difícil, sempre foi pesado, sempre foi o sacrifício. Daqui para frente eu vou exercitar o quê? O relaxamento, o prazer, a leveza. Então isso que é muito importante a gente entender. Eu preciso exercitar a mudança de padrão. Você não vai mudar só porque você quer, entendeu? Você não vai mudar só porque você entendeu. Você vai mudar com o hábito. Então, se eu tenho tendência a querer carpir o lote no fim de semana, eu vou para a piscina. Eu vou para massagem, eu vou tomar um suco na praia, eu vou me acostumar com a sensação de relaxamento, de leveza, de prazer, de delegar, de deixar alguém fazer para mim. Então, esse é um hábito. A mesma coisa se eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a me curvar, a me sentir inferior. Primeira coisa, eu preciso curar isso. Eu preciso de um terapeuta que me ajude a pôr essa dor para fora e me libertar desse padrão. E a partir de então, eu vou entender que eu preciso me tornar alguém com autoconfiança e autoestima. E vou mudar, exercitar a mudança desse padrão. Eu vou deixar essa personalidade que se curva um pouquinho de lado e vou começar a conhecer uma personalidade autoconfiante e exercitar essa personalidade, né? Lembrando que coisas que marcaram a nossa personalidade marcaram e talvez vão estar com a gente uma vida inteira. Mas nós podemos direcionar isso para um lugar melhor, mais positivo, dentro do nosso máximo possível. Certo? A organização é uma ótima coisa, sabe assim? A gente ser uma pessoa metódica. Se você é uma pessoa que é metódica, precisa de organização, precisa de segurança, nenhum problema nisso. Mas exercite o risco, né? Dentro da sua zona de conforto, não tem problema. Eu vou conhecer o que é me arriscar, eu vou conhecer o que é pegar o carro e sair numa viagem de fim de semana sem programar. Eu vou me colocar em situações novas para que eu possa crescer, para que eu possa mudar os meus padrões. Como que eu posso me tornar uma pessoa menos fechada? A mesma coisa, também é exercício, também é terapia, também eu vou escolher algum lugar onde eu vou experimentar me mostrar. Eu vou experimentar escolher aquilo que está dentro do meu coração e compartilhar com o mundo, mesmo que isso me traga insegurança, mesmo que isso me traga medo, né? Se eu consigo limpar essa insegurança emocional numa terapia, num curso, se eu consigo limpar esse meu medo de ser quem eu sou, eu começo também a conseguir exercitar o me abrir, ao revelar aquilo que está dentro de mim, o meu mundo interior, eu começo a exercitar, compartilhar com as pessoas fora de mim, certo? Então fico consciente do meu padrão e passo por uma limpeza emocional, aprendo a curar minhas emoções e começo a exercitar um novo padrão, diferente daquilo que eu estou habituado. Certo? Essa é a minha dica para você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.